Oi gente, estamos aqui para mais um vídeo da lista O Começo. Essa lista, né, só para recapitular, eu tento ir no começo das coisas, como começou a alma, como começou o karma, como começou, né, etc. É, fazer aí uma espécie de engenharia reversa, né, no que a gente já vê hoje, para tentar entender como que isso começa, como são o início das coisas. E neste vídeo eu vou trazer o tema memória. Eu tenho meditado já há algum tempo, né, sobre a mente, mais especificamente sobre a estrutura da mente, né? Então, nesse trabalho, eu cheguei até a memória. Então, assim, e pensando sobre a memória, refletindo sobre a memória, a gente tem que fazer o caminho, como a gente chega até isso, né? Como se desenvolve a memória, como que chega até a memória. Então aí eu decidi colocar nessa lista o começo, né, pra gente tentar ir fazer esse trabalhinho, né, mental, esse esforço mental de ir lá no começo, ver como que se inicia para tentar entender o que é memória hoje. Então, vamos lá, assim, é um tema que assim eu medito bastante, né? E muitas vezes eu tenho aqui o tema em mente, só que quando eu vou tentar trazer aqui, não vem com aquela fluidez, né? Tipo assim, eu gravo um vídeo, não ficou legal, não vai, as pessoas não vão entender, eu acabo às vezes até não publicando. Então, assim, é fácil você chegar à informação quando você está em meditação, né? Você vai refletindo, tal, as informações vai vindo. Mas quando você está, digamos assim, desperto, né? Aqui para colocar a coisa no papel, parece que a coisa tipo já tem um pouco mais de dificuldade. Então por isso que alguns vídeos eu uso até esse fonão para abafar um pouco o barulho externo, para ajudar a manter a concentração. Então vamos lá, né? É um vídeo de autoconhecimento, né? Para a gente tentar entender o que somos, o que é que fazemos, para onde vamos, de onde viemos. E quando nós estudamos, o autoconhecimento é estudar o que? A pessoa, o que é. Não é a minha história, né? Não é o que é o Márcio que o Márcio fez, não, o que é esse veículo que eu estou utilizando, né? E esse veículo, vamos voltar lá, é um corpo físico, emocional, mental e consciência. Aqui a gente para no mental porque a gente usa o mental para indagar as coisas, né? Para interagir. Porém, nós estamos utilizando mais que o mental, né? E é nesses corpos que eu quero chegar. Então, esse corpo consciência é onde eu vou colocar a memória. Então a consciência pode ficar lá para cima, né? Então vamos lá, encontramos um corpo que está acima do mental, a memória. Então assim, às vezes fica muito vago, o que é memória? Porque eu tenho chegado a uma conclusão muito, ao meu entender, muito lógica e simples, né? É que não existe mágica no universo, vamos por assim dizer. Não existe mágica. Tudo tem uma base, tudo tem um porém, tudo tem um porquê, né? Vamos dizer assim, tudo é ciência, mas não essa ciência que a gente tem aqui, né? Então vou voltar lá na frase de Einstein, que diz assim, mais ou menos assim: a ciência sem religião é manca. A religião sem ciência é cega, né? Então, propositadamente, a gente está num meio, né, dominado por seres que não querem o nosso despertar, não querem o esclarecimento. Então eles vão lá e dificultam o máximo possível, né? Então uma das coisas foi separar a ciência da religião, né? Mas se você voltar a unir, quando fala-se religião, não vamos falar religião, vamos falar espiritualidade, né? Porque religião é essa coisa, ou seja, quando separou, nós tínhamos uma coisa, nós tínhamos algo, né, que nos dizia quem somos, algo que nós nos interiorizarmos. Então eles pegaram esse algo e separou, né? Um desse algo virou ciência e o outro desse algo virou religião, né? Se nós pegarmos esse algo, mas não desse algo que virou uma coisa estranha, que a ciência ela não é ciência, não é uma ciência verdadeira, nem tanto a religião também não é uma religião verdadeira, né? Mas vamos pegar ambos, né? E vamos se converter, digamos, no estudo real. É algo que nós, digamos, tentamos fazer aqui, indagarmos, quando nós vamos para dentro de nós mesmos e começamos a fazer essas indagações. Então é como se unisse, né, essa religião, essa ciência. Eu vou chamar de algo oração. Né? O que junta? Oração. Né? E o que é oração, ao meu entender? Oração, ao meu entender, é da frase lá de Jesus: orai e vigiai. Né? O orai, para mim, é o estudo. Né? O estudo do quê? De tudo.
né? Não é que podem chamar de ciência, de religiosidade, de religião, o que for. É o estudo de tudo. É o estudo que nós somos. Então isso é oração. Oração é adquirir conhecimento, né? E por que nós temos que orar e vigiar? Porque nós estamos na Matrix, nós estamos num meio que é hostil ao desenvolvimento espiritual, né? Então nós temos que buscar o estudo e o conhecimento. Se nós estivéssemos no meio onde que não é hostil, isso já seria algo natural a nós, né? Como não é, nós temos que buscar. Então tem o orar, que orar, ao meu entender, é buscar o conhecimento, é estudar, né? É ir atrás. Que a religião tornou o que aquilo? Uma coisa decorada, um pedido, né? Ou seja, a religião ela deturpa um pouco as coisas, né? Mas a religião ela mantém ainda o estudo, né? Que, entre aspas, algumas religiões se dedicam ao estudo, mas eles deturpam, né, os ensinamentos. Né? O espiritismo é um dos que mais se aproxima, digamos assim. Claro que tem outros, o budismo e tal, ou seja, eles pegam um livro, as pessoas meditam em cima daqueles livros, ou seja, estudo. Então isso é oração, né? Você buscar o conhecimento. E o vigiai? O vigiar é estar atento. Estar atento quando alguém está deturpando o conhecimento, né? Quando tem coisas tentando invadir e modificar o que é. Né? Então essa é a vigia. Então esse é orar e vigiar. Então eu trago algumas frases aqui. Que é: a religião sem a ciência é cega e a ciência sem a religião é manca. Orar e vigiar são coisas assim que a gente tem que fixar, né? E uma muito importante, que eu já trouxe em vídeos anteriores, que é a do Descartes: penso, logo existo, né? Então essa tem uma importância muito grande, que a gente fixe essas três frases, né? Sobre unir esse estudo que é a oração, né? Que une a ciência e religião. Então a gente tem o orar e vigiar. E essa frase, né? Penso, logo existo. E essa frase eu quero trabalhar em cima do seguinte: quando você pensa, é porque já existe uma estrutura que lhe possibilita o pensamento, né? E aqui eu quero chegar aonde? Isso é muito importante para entender, né? Não só esse tema, mas tudo, para entender tudo. Como as coisas funcionam. A mecânica de funcionamento do todo. A mecânica de funcionamento do universo. Do máximo que você consegue expandir e pensar e refletir, a mecânica é a seguinte, né? As coisas, elas passam, entre aspas, a existir, porque não existe começo e não existe fim. Mas vamos estabelecer um ponto de análise, né? Que a gente pega um ponto de análise, então eu vou estar analisando este ponto, né? Que é da nossa história. Então a gente pode colocar no começo, né? E fim, não precisa colocar fim. O fim pode ser o agora, o eterno agora, porque tem começo lá, que a gente imagina no passado, e chega no agora é o fim, né? E esse fim ele é eterno, porque ele se estende ao eterno agora. Então, o que é um começo? Todas as coisas, esse é muito importante. Tudo que vem a existir, quando surge, né, no começo, surge sempre de um ponto mais sutil. Vamos falar de dimensão, ou seja, uma energia muito tênue que passa a existir no ponto mais sutil, muito sutil, e essa coisa vai ganhando densidade, né? E vai ganhando densidade, e vai, digamos, caindo para universos cada vez mais densos, né? Vai adensando a dimensão. Quanto mais denso, mais lento. Na verdade, não é exatamente isso, né? Porque tem uma dinâmica aí bem interessante, né? Que é a matéria em si e a matéria em movimento. Então a matéria em si, quanto mais densa, ela vai caindo de dimensão e vai ficando mais lenta. Mas quanto mais rápida, ela aumenta. Ela aumenta a vibração, ela pode ficar até mais sutil, né? Mas como que a matéria ela fica rápida? Aí depende da interação entre essas matérias. Por exemplo, vamos pensar em um orbe, em um sol, pode colocar uma estrela, qualquer coisa, né? Sol é uma estrela, né? Então esse sol ele nasceu e surgiu lá e está paradinho, sozinho, né? Então ele vai ficando cada vez mais denso, né? Mais denso. Aí depois de milhões de anos surgiu outro sol. Esse sol ele surgiu numa esfera mais sutil, então eles não, é onde que a gente tem a diferença de dimensão, né? De um sol que já é mais antigo está mais denso e o outro que está mais novo. Aí esse sol que está mais velho, que está sozinho ali, pá, ele percebe a presença de um outro sol. Então ele começa a interagir. Tem a órbita, né, que é o movimento, né? Porque tudo que existe está em movimento. Então essa é uma das regras para a existência. É o movimento. É o movimento da própria matéria que se expande
Só que essa matéria ela anda, né? Ela caminha no universo. O que determina esse movimento é uma coisa que vai além da mente e além da própria memória. Então é uma coisa que ainda nós estamos assim no infanto juvenil ainda para tentar entender essas coisas, né? Vamos por passo. Então, esse Sol que passou a sentir outro Sol e começa a orbitar, ou seja, existe uma interação ali. Pode existir até uma aceleração do movimento. Então essa aceleração, mesmo ele estando mais denso, é o que vai elevá-lo a deixar a matéria deles mais sutil e vibrar e ser mais rápido, vai passar a ser mais rápido. Né? Porque os universos mais sutis, eles tendem a ser mais rápidos e a matéria vai ficando densa, vai ficando mais lenta. Né? Porém, se essa matéria ela ter ali um impulso energético, né? uma interação, ela passa também a ser mais rápida, né? Às vezes alcançando os universos e também adquirir essa capacidade de se utilizar. Né? Tipo que nem a roda da bicicleta, você não tem os raios, né? Aí você gira ela muito rápido, ela parece sumir porque tem ali uma aceleração. Então é mais ou menos isso, gente. Eu vou confessar pra vocês, o que eu vou trazer não é algo tipo assim muito preto no branco. É algo pra gente refletir e pensar a respeito. Né? Então assim, peguem, se vocês acharem lógico, como que é a minha base de estudo? Eu olho a natureza, como a natureza se desenvolve, e vai ter que ter lógica. E ok, então eu consegui ver, essa coisa se encaixa na natureza. Essa coisa tem lógica. Qual que é o terceiro ponto? Se essa coisa ela se encaixa com as outras coisas, se ela se enquadra, né? Se ela se encaixa. Porque se não encaixar, opa, ficou meio manco. Então tem estudos que você, isso aqui é lógico, opa, faz sentido. Mas na hora que você pega essa outra coisa aqui não casa. Né? Aí você vê, opa, ou a outra coisa que você precisa estudar melhor para ver se aquilo é o natural, ou a sua nova teoria que não tá legal. Né? Mas isso eu tenho colocado, e tem muitas coisas que tem enquadrado, eu tenho encontrado sincronia. Né? Então, às vezes, muitas coisas que eu estou meditando a respeito, às vezes eu vejo um vídeo e a pessoa está ali falando, algo que coliga isso. Né? Então, assim, como eu trago essa informação? Muita meditação. Eu também, assim, já li bastante livros, já vi muitas palestras, né? Muito assim, online, sempre assisto. Então, às vezes, vem junto tudo, né? Mas para você ligar, né? Para você juntar essa massa do bolo, vamos assim dizer, e fazer esse bolo crescer, aí sim a interiorização, é a meditação para refletir sobre isso, para conseguir, né, juntar ali na cabeça. Então vamos lá, continuando. Aí a gente tem essas duas vertentes, digamos, né? Você tem uma matéria densa que pode ser acelerada e parecer que é sutil, né? Já é uma outra dimensão da existência. Então, aí eu cheguei ao que? Ao corpo físico, o surgimento do corpo físico, de uma matéria física. Então essa matéria começou a existir, passou a existir. Aí qual que é o próximo corpo? O emocional. Como que surge o corpo emocional nessa brincadeira? Né? A gente mentaliza as emoções. Eu estou sentindo amor, estou sentindo ódio. Né? Mas antes de você mentalizar, já existiam essas emoções. Ou seja, pensa logo existe. Na verdade, você pensa porque você existe. Né? Então já existiam essas emoções. É um ponto que eu preciso ressaltar aqui, nessa frase. Né? Então, assim, tudo começa do mais sutil para o mais denso. Né? Então, por exemplo, um filme. Primeiro esse filme é pensado na mente, ele é desenhado, depois ele vai lá e é concretizado. É que nem a própria vida, que nem as próprias dimensões mais densas. Né? Isso também é bíblico, porque ele fala algo lá. No princípio era o verbo. O verbo é o que? É a ideia, o pensamento. Né? E ele não está referindo que é uma ideia e um pensamento que era assim. Está se referindo ao universo mais sutil. Né? E o verbo se fez carne, ou seja, se materializou. Né? Ou seja, ele vai caindo de dimensões e vai se concretizando aqui. Né? Então, essa dinâmica é o importante. Né? Qual que é o principal que nós temos que observar aqui? A nossa forma de estudo. Se eu estou cá embaixo e vejo dimensões acima de mim, a tendência é eu pensar que as coisas surgiram aqui. Pensa bem, as coisas surgiram, a nossa ciência. A coisa surgiu aqui na Terra, aí a vida foi se desenvolvendo aqui, aí chegou até o ser humano inteligente que está criando todas essas coisas. Ou seja, isso é muito importante. Ou seja, eles veem a coisa de baixo para cima. Né? Como se tudo começasse a existir ao contrário, do denso por mais sutil. Ver as coisas de baixo para cima, aí as coisas vão evoluindo, aí nós vamos cada vez ficando mais longevos, até virar anjos e não sei o que. Ou seja, de baixo para cima. Então, essa é uma visão, digamos, da matéria. Ou seja, penso logo existo. Opa, eu estou pensando, então eu que estou criando todas essas coisas. Ou seja, é uma visão de baixo para cima.
Só que, qual que é a realidade? É de cima para baixo. Né? Ou seja, o que é de cima é o que é mais sutil, que me possibilitou o conhecimento, o pensamento e o estudo. Ao chegar a todas essas conclusões. Então eu estou chegando aqui não porque eu estou estudando essas coisas daqui. É porque eu estou no momento, digamos, de aflorar, de me abrir para essas ideias, para esse conhecimento. Então, esse corpo físico, ele chega num ponto, esse corpo físico me refere a toda a estrutura. Física, emocional, mental, consciencial, memória, vamos pautar assim como memória. Então, ou seja, eu tenho todas essas estruturas sutis dentro de mim. Só que essas estruturas elas estão se coligando, elas estão se aflorando, estão em desenvolvimento. E quando esse desenvolvimento chega num ponto, ele coliga e conecta. E conectando, aí me chegam as ideias, me chega o pensamento, me chegam as memórias. Né? Aí eu vou reflexionando e vou refletindo. Eu falo, nossa, eu que estou buscando e chegando a isso. Não. É o ponto de amadurecimento que a tua estrutura que você ocupa vai chegando. Né? E esse tem uma coisa importante. Quem observa tudo isso? É alguém que está além da fisicalidade, dos corpos físicos. Os corpos físicos que eu falo, eu me refiro, é o físico, é o emocional, é o mental, é a consciência e é tudo que vem adiante. Então, ou seja, onde você se localiza, aonde você está conseguindo observar. Tem pessoas que só observam só o físico, então ela está localizada bem no físico. Tem pessoas que já observam o emocional, o mental, ou seja, ela vê as emoções dela, ela já tem um controle maior das emoções. Então ela já está mais no mental. Só que ainda não controla os pensamentos. Ela acha que elas pensam bem, ela acha que ela age naquele automatismo. Né? Mas quando você começa a observar os pensamentos, você percebe que os pensamentos são seus, tem pensamentos que não são seus, porque o pensamento é o coletivo. É todo um coletivo. Aí tem coisas que eu pego pra mim ou não. Que nem a internet. A internet tá cheia de coisas. Aí você tem coisas que você vai salvar no seu computador e tem coisas que você vai deletar. Então o seu computador é como se fosse o seu arquivinho pessoal. E tem pessoas que se perdem no seu arquivinho pessoal. E mesmo quando vem coisa de fora, ela não percebe que são coisas de fora. Então ela ainda tá muito na mente. Então se você consegue observar isso, parabéns, você está já acima da consciência, já acessando coisas da própria memória. É o que eu vou querer trabalhar nesse vídeo. Então vamos lá. Por que é importante então esse ponto de olhar as coisas de baixo para cima, de cima para baixo? Por que se eu olhar de baixo para cima, acho que eu falei a mesma coisa, né? De baixo para cima ou de cima para baixo? Né? Quem observa aí é o ser que realmente que eu sou, que eu retratei num vídeo passado aí falando sobre presença. O que eu sou que observa tudo isso, que observa o movimento, que observa o desenvolver das coisas, né? E sempre que eu observo que tem alguém observando, eu passo a observar esse que observa. Então vê que é uma escalada infinita. Né? Por isso que a gente não pode ter apego nem se apegar, porque aí você não se prende a, digamos, a fisicalidade. Né? Tem uma frase muito, muito interessante do budismo, né? Eu vou trazer aqui. O que não pode ser visto pelos olhos, mas por meio do qual os olhos podem ver, é unicamente Brahma, o Criador. Vamos colocar aqui como um todo, né? A energia subjacente a tudo da criação, o espírito e não o que as pessoas aqui adoram. Né? Ou seja, as pessoas têm uma ideia, ou seja, o que as pessoas aqui adoram, a ideia de baixo para cima. E o que é? O que não pode ser visto pelos olhos, mas por meio do qual os olhos veem. Ou seja, é o que é o mais sutil. Né? O olho já é a materialização, que é o penso logo existe. Isso aqui é o suporte pelo qual os olhos veem. O olho está lá, mas como que o olho pode ver? Né? O que não pode ser escutado pelos ouvidos, mas por meio do qual os ouvidos são capazes de ouvir. Então aqui, ele vai fazendo essas ligações. Aquilo que não pode ser compreendido pela mente, mas pelo meio do qual a mente consegue pensar, é conhecido unicamente como Brahman, que é o todo, é o mais sutil. Então esse aqui é bem o Upanishads, os antigos textos sagrados da Índia. Então, assim, isso é muito importante, porque é o que o ser humano faz. Né? Ele acha que ele é o criador, ele que está pensando. Então não reflete sobre esse ver de, as coisas são mais sutis. Se eu pensei nisso, é porque eu vi isso. Né? Porque eu vi meu ser, como eu falo, quando você tem uma questão, quando você tem uma dúvida que você quer buscar, o que é isso? É por causa que o teu ser tocou a resposta. Ou seja, esse nosso físico, esses corpos que nós ocupamos, eles estão se desenvolvendo, como tudo na natureza, vai se desenvolvendo, vai se conectando, vai se ligando, e chega um momento que ele se conecta. Aí qual que é o primeiro pensamento? Vamos supor, eu estou abrindo o olho, então eu vejo o barquinho lá longe, eu falo, nossa, o que é aquilo? Eu vi algo. Eu ainda não sei o que é o barco, para mim é só um ponto, está muito longe. Então eu toquei, então, ou seja, aquilo passou a fazer parte da minha realidade, tocou-me fisicamente. Né? Então eu passo a estudar, indagar, ir atrás tal. Então, ou seja, aquilo vai tomando forma. Né? Quanto mais eu reflito, mais eu vou buscando. Né? Então chega um momento, então é isso.
Então é a mesma coisa que acontece conosco fisicamente. Então, ou seja, nós vamos. O processo de encarnação, então, ou seja, eu tenho corpos muito sutis e vai se conecta com esse corpo denso, né? Encarna, entra nesse corpo denso. E quando ele entrou, ele vai se conectando, vai se religando, vai se religando, vai se religando, vai se fixando, vai se aprimorando, E tem muitos ligamentos no nosso corpo físico. Então, à medida que isso vai se concretizando, opa, aí vai me abrindo, digamos, esse terceiro olho, essas visões para o que é mais sutil. Então é onde chega essas ideias, esses pensamentos, vai se conectando. Então as pessoas passam a canalizar, passam a ter mediunidade, um monte de coisa, para ver esse universo mais sutil. Né? Só que esse universo muito sutil, você vai ter muitas dimensões físicas, muitas coisas físicas, às vezes as pessoas se prendem nesses patamares, nessas plataformas. Né? Então isso é importante. Né? E o que isso significa? Que quando eu vejo as coisas de baixo para cima, a minha base é a realidade que eu vejo aqui. Isso não é muito legal por quê? Porque a gente está vivendo numa matrix, ou seja, uma realidade baseada em mentiras. Mentira para todo lado, falsidade, né? O que a gente vê aqui. Então é uma base falsa, ela é manca, né? Ela tende ao engano, que é o próprio engano é de você achar que você está estudando e está chegando nas coisas e tais, né? Então essa base, ela às vezes ela é fixa, né? Ela já tem ali uma plasmagem para prender o ser nesse tipo nessa densidade, que é a prisão da Matrix, né? Nessa dimensão. Né? Porque o ser que está dentro desses corpos são seres muito, muito elevados. Né? Muito. Tem uma energia muito grande. Né? Então os seres que dominam aqui, né, a Matrix, é interesse deles manter esses seres presos, essas entidades presas nesses corpos, porque essas entidades, quando elas são de universo muito elevados, elas geram muitas energias. Né? Então o intuito deles é pegar essa energia e modificá-las para que eles usem como vampiros. Né? Então por isso que toda a negatividade que a gente vê nesses mundos mais densos, dominados por parasitas. Então, quando você olha de baixo para cima, você tem uma base muito falsa. Né? Então por isso que os ensinamentos é deixa o ego, né? Sejam livres, pensa, né, tipo, de forma mais coletiva, não individual, porque o ego aquele tende ao individualismo. Ah, sou eu que fiz, opa, é a minha patente, quer usar, vai ter que pagar. Né? Quando você está alcançando uma percepção maior, quando você está expandindo, realmente desabrochando e se conectando, você passa a ser mais coletivo, que você vê que você é o outro, nós somos um, todos somos um. E isso vai ter uma base muito forte na física quântica, no que determina como experimento da dupla fenda. Né? Resumindo, experimento da dupla fenda. Eles pegam o elétrico, jogam por uma fenda. Se o homem está olhando, ou seja, de baixo para cima, a minha realidade é quando você está com uma bola numa parede, ela vai passar num buraco, tem um buraco na parede, ela vai passar por aquele buraco e vai bater na outra, vai bater atrás. Né? Tem dois buracos. Ela vai passar por um outro buraco, né? E vai bater atrás. E vai fazer uma marquinha lá, que a bola está suja, vai fazer uma marca na parede. Essa é a realidade plasmada do ser humano, que eu chamaria de constructor coletivo. Ou seja, nós, consensualmente, coletivamente, nós concordamos em viver esse tipo de realidade. Então isso é o ser que escolhe, não é nem a Matrix, não é nem os parasitas. Se nós estamos aqui, eu falo assim, não é mentira, é divindades encarnadas. Nós somos divindades, seres que estão muito acima de parasitas que vieram aqui e falaram que são deuses. Nós estamos muito acima desses seres. O que nós somos, né, nós jamais ficaríamos presos, né, sem o nosso consentimento por esses parasitas, que são criaturas muito primitivas. São muito primitivas. Eu poderia fazer um vídeo muito longo sobre isso, né, a forma de ação que eles fazem, tudo que eles fazem. Né, eles tentam copiar, né, os dons natos que nós temos. Né, dons que eles tentam fazer um esforço máximo para que nós não nos desenvolvemos, para que nós não despertemos. Né? E eles pensam que são eles que estão fazendo esse esforço. Na verdade, somos nós que colocamos barreiras limitantes para que nós participássemos desse constructor. Né? Então, assim, só acontece o que nós mesmos permitir. É que nem você está ali no joystick, você que está controlando. Né? O jogo não está legal, você vai desliga, começa de novo, reseta, sem problema algum. Né? Mas nós vamos muito além disso. Olha os casos de EQM das pessoas contando. Ah, o carro caiu do barranco, saí de lá ileso, nem vi o carro seu. É por aí a coisa. Né? Então, nós somos esses seres, né? Nós somos essas divindades encarnadas com poder incrível, né? Nos permitindo, né, ficar abaixo dos parasitas, digamos assim, no nível, digamos, intelecto. Né? Vamos ver o que rola. Eu tenho até ideias do porquê nós fizemos isso, mas eu não vou colocar nesse vídeo. Então, ok.
A realidade aqui, o constructor, é essa, né? Ah, eu não posso, o humano não pode voar. Nos colocamos todas essas limitações, né, para poder viver essas tais experiências que nós estamos aqui vivendo, né? Porém, então, o experimento do Plafen ele mostra isso. A realidade que eu acredito ser real e físico. Se eu tenho uma parede, eu faço 2 buracos e começo a chutar a bola na parede, ela vai passar por um outro buraco, e essa bola é suja, tem outra parede atrás dos buracos, ela vai marcar lá atrás. Quando o cientista não olhou as bolas sendo chutadas, que eram elétricos que eles jogavam através dessas fendas, né, desses buracos, quando ele parou de olhar, aí ele foi lá ver e viu o resultado, né? E na parede tinha marcado, não como se a bola tivesse passado, mas como se tivesse uma onda de energia, né? E marcou tipo toda a parede. Como onda, como se tivesse uma água, você bate na água, ela passa, busquem aí, experimente da dupla feita, vocês vão entender melhor, né? Ou seja, quando o constructor coletivo, quando a nossa realidade, que a gente concorda aqui olhando de baixo para cima, isso solta, quando a gente solta isso, quando deixa a realidade do universo ser, o que é real, ele se comporta como onda, né? Ou seja, como tudo, não há um limite para o que a gente chama de matéria, porque nem sequer a matéria existe, né? Também é um consenso coletivo ao qual nós vamos nos plasmando. Então, ou seja, é qualquer coisa, né? Ou seja, onda. Então, uma bola que você chuta passa, digamos, por 2 fendas, né? Como se fosse uma onda de energia, passa por 2 fendas e faz uma marca lá que denota esse pensamento. Então, esse é perceber as coisas de cima para baixo, né? É um infinito de possibilidade, né? O que isso implica? Implica em você, por exemplo, em universos mais sutis, né? Então, assim, esse aqui é um corpo muito denso, como eu falava, divindades encarnadas. Então, nós viemos um corpo muito denso e plasmamos essa realidade. Então, no mais sutil, eu posso simplesmente me elevar ao pensamento e flutuar com esse corpo. Aqui não, aqui nós sentimos o peso, né? São corpos muito pesados, né? A gravidade ela puxa. Aí, para mim, vem a teoria. Uma das teorias é do mundo que a gente vive aqui, por exemplo, o trabalho. Nós temos que trabalhar, nós temos que labutar. É porque esses corpos são tão densos, são pesados, nós tenderemos à inércia, nem a nada fazer. Então, assim, aí dentro da dinâmica que criamos aqui, aí tem um trabalho que te obriga a fazer alguma coisa, te obriga a ir atrás de alguma coisa, né? E nesse de obrigar, você começa a movimentar o corpo e movimentar as energias, que nem aquele treinamento que você faz na academia, né? Você quer ficar mais forte, você tem que se fortalecer. Então é uma forma de você produzir e fazer o que você vem fazer aqui, né? De uma forma obrigada. Ah, mas porque eu trabalho é uma coisa tão... uma escravidão, sim. Né? Por que a gente não faz uma coisa mais sutil, mais real? Porque se nós fizermos uma coisa mais sutil, mais real, que não é controlada pelos parasitas, nós nos elevaremos muito rápido e sairemos dessa dimensão. Né? Então aí já não teríamos mais um corpo tão pesado, isso é a leveza, é o paraíso. Então aí nós meio que perdemos a proposta do jogo. Né? Então essa é uma das minhas teorias, tem outras também. Então eu falei de gravidade. Por que tem gravidade? Assim que surge um pouquinho de matéria aqui, assim que surge a matéria, né, a matéria em si, ela começa a ter um poder de atração. Ela atrai outras matérias. Porque como que a matéria surge? Atraindo partículas, se unindo em volta de si, do núcleo, do átomo, e o que seja que vai além do átomo, no universo mais sutis, se atraindo e se aglomerando, e ali se torna matéria. Ou seja, então todas as matérias que estão em volta, como se fosse o átomo. O átomo atrai os elétrons em volta, os prótons, os nêutrons, né? Mesmo mecânica, tudo que está em volta ela atrai. O que impede dessas coisas se colarem? O movimento. Então tudo está orbitando, né? A órbita, primeira coisa que surge é o quê? Uma esfera. Esfera, formato de ovo. Então, a órbita também vão ter formatos circulares. Circulares, aí tem uma coisa interessante também da revolução em forma de espiral, né? Que as coisas vão se repetindo, com ciclos kármicos, né? Essas coisas todas que a gente usa. E uma coisa que eu já falei no vídeo também sobre idiomas, você vai perceber que todas as coisas que têm o formato de... qual que é o primeiro som? O som que as pessoas usam como mantra, por exemplo, que é o OM. Né? O OM é o quê? A boca fica como se fosse um O. O, né? Você faz a boca em formato de OM. Ou você sai o som de O. E o som de O, ele tem o som, a letra é um círculo. Né? Aí você vai ver muitas coisas que são círculos, vai ter o O.
né? Então isso é uma curiosidade, isso já levaria ao idioma mais natural, porque o idioma ele tem que fazer, o que a gente vai desenhar, ele tem que fazer o formato da boca e os tracinhos o movimento que a gente faz com a boca. Isso eu fiz lá, coloquei no vídeo lá sobre idiomas, o idioma natural, né? Algo assim. Então, ok. Esse é uma curiosidade também, né? Esse som ou ele é muito curativo. É como se fosse o primeiro som do universo. Oh. Então, quando várias pessoas falam, oh, aí você vai ver que cria uma vibração. Então, essa vibração começa a vibrar os corpos, né? Tudo que é tipo as nossas casas deviam ser redondas. Tudo que nós construímos deviam ter formato arredondado, porque só que nós já temos lotes quadrados, né? Casas quadradas. Já é o efeito da Matrix, né? Para aprender. Ok. Então vamos lá, vamos continuar. Ok, a forma de criar a gravidade. Então o formato fez lá juntou ali uma matéria. Aquela matéria ela atrai outra matéria. Só que essas matérias não colidem porque tem o movimento. Ou seja, eu esqueci como que é o nome da física, né? Que pelo movimento ela cria a energia que afasta, né? Que curiosamente é o mesmo movimento que, para mim, é claro, que é o que deixa os objetos mais leves, por exemplo, o helicóptero. O helicóptero não voa porque as pás que jogam o vento para baixo. Não. Ele voa porque as pás, o peso da pá, quando ela tá parada. Quando você, por exemplo, você pega uma pedra, né, e amarra numa linha, num cordão. Aquela pedra tem, por exemplo, 100 gramas. Se você começar a girar, né, quanto mais rápido você gira, mais forte ela vai puxar. Né, com uma força o que? Aquela de 100 gramas ela vai passar 200, 300. Se for muito rápido, passa até 1 quilo. Ou seja, quando o helicóptero está voando, aquela pá, né, tá jogando a gravidade da Terra que puxava ele para baixo, né, com 1 tonelada, aquelas pás indo para o lado vai dissipar. Ou seja, a força que está sendo puxada para o lado, imagina quando você solta uma pá, aquela pá voa longe. Vamos supor que você tem um botãozinho que solta a hélice, né? A hélice, né? A pá. Tem um botãozinho que solta a hélice sai voando quando você gira uma coisa e você joga, você lança. Né? Que é muito mais pesado do que o peso dela normal. Então, ou seja, ele joga para o lado. Então a gravidade que puxa para baixo passa a ser menor do que a gravidade que está sendo lançada para os lados. Né? Aí o vento é o mínimo detalhe, que é o formato da pá que vai fazer ele subir. Né? Então, uma das coisas que eu procurei explicação, as pessoas não falam sobre esse fato, porque seria a mesma coisa que alguns discos voadores usam. Né? Que eles colocam algo lá no centro dele que passa a girar, e girando muito forte, ou seja, anula a gravidade que puxa para baixo. Então ele fica muito leve, ele fica bem maleável. Né? E o próprio giro, ele tem um fenômeno, né? Que é, digamos, um mistério. Que ele cria vórtices, ele abre dimensões. Então, quanto mais rápido gira, você começa... É onde você entra nessa mecânica. Por isso que tem o RHC lá na Suíça, lá, que é um círculo. Né? Então eles botam para girar. Então tudo que bota para girar abre dimensões. Né? Vê o giro do sufis, vê o giro das baianas, né? Da Umbanda. Né? Isso também tem um mistério muito grande, isso, no girar, né? No giro em si. Né? Ok. Então vamos voltar para a gravidade. Então, quanto mais denso, mais gravidade vai atrair. Quanto maior, mais gravidade. Então por isso que a Terra nos atrai, nos prende aqui. Nosso corpo é muito denso também. Se nosso corpo for mais sutil, aí não vai ter o que puxar, porque a gente consegue flutuar e tal. Então pensa bem, nessas realidades mais sutis, eu consigo flutuar, eu consigo levitar, né? Aqui não. Por que aqui não? Se tudo no universo é mente. É uma ideia. A matéria não existe. Vamos voltar lá para a física quântica. Por que a matéria não existe? Porque eu vou pular um pouquinho. Toda a matéria ela é formada por átomos. Né? E o átomo é 99,999% espaço vazio. E cadê a matéria? Então eles vão pesquisar a matéria. É o quarks, é o blósio de Higgs, é o não sei o que. Vai ter essa mesma configuração. Mas espaços vazios, espaços vazios, espaços vazios. Você não encontra uma matéria real. Você encontra uma estrutura que vai dando origem às matérias mais densas. Mas quando a gente tenta encontrar o que é essa estrutura, né, o que forma, é espaço vazio, ou seja, é nada. Então a nossa ciência ela vai avançando nessa direção. E quando eu avanço nessa direção, eu vou podendo criar materiais com que eu vou encontrando, por exemplo, no átomo, materiais mais resistentes, materiais diferentes. Né? Então, ok, a matéria não existe. Então, se a matéria não existe, por que eu não consigo flutuar aqui? Por que eu não consigo levitar?
Porque a minha mente ainda faz parte, ela está muito presa ainda nesse construto mental que fala que a realidade é essa aqui. Né? Então, consciencialmente, nós concordamos. Então, só que você vai ver seres muito evoluídos que vai levitar, que vai andar sobre as águas, vai fazer o impossível. Por quê? Porque esses seres, dentro deles, já conectaram esses corpos. Né? Então, ele já conseguiu baixar a informação, de ir além, de quebrar esse padrão, né? De não se prender, né? Que nem você prende um touro, vou colocar um animal muito forte. Você pode prender os animais mais fraquinhos, com uma cordinha, uma coleira, um cachorrinho, você prende ele. Mas bota ali um touro lá, um urso muito grande, com a mesma coisa, não prende. Então os seres mais avançados, eles já estão além de se prender mentalmente. Então eles conseguem aqui quebrar essas leis, quebrar essas regras. Nós poderíamos fazer? Eu acredito que sim, mas ainda nós participamos desse consenso de não, o joguinho é esse, vamos respeitar a regra do joguinho. Então, ok. Então aí nós temos a informação da esfera, da gravidade. A gravidade é muito simples, gente. Tipo, mas como que é o buraco negro? Então o buraco negro é algo que ficou denso, aí depois começou a juntar muita energia, ou seja, o giro. Né, o giro, muita energia ali concentrada, então e também quando você tem giro e energia concentrada também começa a atrair muita coisa, né? Então ele puxa, ele vai ter uma densidade muito grande, né? Mas ok, isso não é, digamos assim, não é a minha especialidade, não é algo que eu fico meditando muito em cima. Vamos para a memória, né? Para ir para a memória a gente tem que passar pela mente. Não, vamos pro passo. Físico, então a fisicalidade, já entendemos, né? Criou ali uma esfera orbitando em volta das outras, ele cria gravidade. Emoção, então como que surge o corpo emocional? Isso é muito importante. Como que surge o corpo emocional? Então você tem aquela estrutura interna, dando forma, dando massa para criar uma casca externa, que são os corpos. Então tudo mais sutil por mais denso. Então ali tá bonitinho, paradinho, ali a esferinha girando entre ela, orbitando, né, bem sossegadinha. Aí você vai tendo outras realidades, outra estrela aqui, outra estrela cá, papapá. E essas estrelas, elas sentem interferência da outra por causa da própria gravidade e do movimento, né? Aí beleza, só que o sentimento delas é bem fraquinho, né? Aí você tem, vamos desdobrando isso, você vai ter eventos cósmicos de uma estrela que está fazendo uma outra órbita e acidentalmente passa lá do outro lugar e bate, né? Quando bate, o que acontece? Se alguém pega, você tá ali relaxando, alguém pega seu corpo e dá um chacoalhão assim, né? Você não dá uma explosão emocional? Você acha, o que foi isso? Um susto, né? Por que isso acontece? Porque isso movimentou o nós internamente. Então eu tenho uma energia que está ali e essa energia ela balança, ela mexe. Então eu sinto essa energia na hora que dá esse sacode. Se tá ali parado, eu não sinto. Que nem um copo da água. Tá o copo com água, ele tá ali, ninguém mexe. Você nem percebe, parece que é só uma coisa só. Porque na hora que você mexe, aquilo balança, sai. Opa, eu me dei conta de que é uma coisa a mais. E essa coisa a mais, ela desprende energia quando é sacudida. Né, que tem, olha eu pensando aqui, um cachorro, uma árvore cheia de pólen. Né, você bate na árvore, aqueles pólen. Né, então aquela energia que eu me dei conta. Né? Só que eu me dei conta no momento que eu tomei um susto, que eu sofri um dano, que um cometa bateu, que uma estrela explodiu. Né? Então, ou seja, aquilo é um evento que marca. Né? Um evento que marca, que vem com choque, emoção. Né? Então ali nasce a emoção, ou seja, eu me dando conta de uma estrutura mais sutil. Né? Então eu coloco aqui até que as nossas emoções, o corpo de emoção é a alma. Por quê? A alma é mais sutil e ela está mais, ela nos envolve e ela, por ser mais sutil, ela toca mais o ambiente, mais as emoções dos ambientes. Né? Então quando há eventos, eu tô lá quietinho, há um evento de choque e tal, ela capta mais, ela grava o que está acontecendo. Por isso que as pessoas ficam com trauma, com choque, né? Porque gravou. É um momento de ação, de que você está presente, né? Que te sacudiu, você vem pro alerta, tá ali sonolento, vem pro alerta tal. Então eu gravo muito o que está acontecendo naquele momento. Né? Que é um momento de balançar, de que está acontecendo, tal, né? Via desfatos, né? Então aquilo fica gravado. Né? Então, ou seja, eu me dei conta é onde que é o corpo emocional. Né, um corpo sutil, que está ali dentro, que ele vai gravando onde há os solavancos. Quando está tudo bem, você sente paz, você sente aquele corpo emocional, ele está bem relaxado, tem as emoções e tem os sentimentos. Então o sentimento é quando você está em paz, sentimento de paz, tal, não está acontecendo nada e você está sentindo. Então você está percebendo as energias.
é a sua própria, do ambiente que você está, esse ambiente tranquilo, ó, dá uma paz, fica aqui, então você está se coligando. Né? Mas você percebe esse corpo emocional quando há os chacoalhões, ou quando você, já mais consciente, passa a usar esse corpo para relaxar, para fazer qualquer coisa, para entrar em ação, né, sobre adrenalina, ou seja, você mexe com você está utilizando as suas estruturas internas. Então, ok, passamos pelo corpo emocional. Corpo mental, e aí, como que é o corpo mental? Então, o corpo mental, aí é onde que eu vou falar a estrutura mental. A estrutura mental é a seguinte. Então, assim como surgiu aquela esfera, depois surgiu outra esfera lá, então, tudo no universo, que é essa matéria que não é matéria, já é, não é, ele não surge agora que eu tenho uma mente e posso pensar. Já é a mente. Né? Essa matéria ela já contém tudo isso. Né? Então, aquele astro que começa a orbitar outro astro, ali já é informação. Então pensa assim, tudo no universo é informação acontecendo. Tudo que você olha em volta é informação. Então são coisas, ou seja, é a ideia, é a mente, o princípio é o verbo, então ou seja, a informação é a ideia. Então são essas coisas acontecendo. Então a vida nesse orbe começa a existir. Então, ou seja, a informação da vida ali existindo e acontecendo. Como um coletivo. E aqui acontecendo lá, colar, então a vida vai eclodindo. Então isso é informação. Então a forma que essa vida ela vem se desenvolvendo, ela é um coletivo. Ela começa no mais sutil. Então eu penso aqui, ó, que é mais denso, corpo físico. Um pouquinho mais sutil, corpo emocional. Um pouco, muito, muito mais sutil, a mente. Ou seja, é onde que nós falamos, somos todos um. A nossa mente é coletiva, não é individual. Nós pensamos coletivamente. Então essas ideias chegam até mim porque um grande número de pessoas coletivamente estão aflorando, estão desabrochando, então nós começamos a captar essas ideias. Né? Chegam a todos nós. Então um vai querer falar, o outro vai só meditar a respeito, vai sentir a energia que vem com essas ideias. Se essas ideias são realmente elevadas, isso é uma base que eu tomo pra mim, ela vai te dar bem-estar. Não vai te deixar ansioso, com nervosismo, tal, eu tenho medo. Não, vai trazer um bem-estar. Né? Mesma mecânica quando você pega um livro ali para ler, tipo um Ramatiz da vida, Passo Saint-Germain, né? No meu caso, quando esses livros você, nossa, tipo, se toma contato com informação que, uau, né? Que legal poder ver isso, né? Então essa é uma boa base. Nem sempre, às vezes a pessoa tem bloqueios para informações espirituais, porque a alma dela, não, isso é coisa perigosa tal, então aí é uma coisa da pessoa que é bloqueio, é um caso diferenciado, né? Mas se você está livre, desimpedido tal, e né, já trabalhou bem suas emoções, isso, a informação verdadeira tende a te trazer bem-estar. Tanto nas meditações, que você vai chegando nas emoções, você vai sentir bem, né? Porque a energia que vem é a energia do universo mais elevado, mais sutil, né? E vem uma energia melhor. Então, ok. Tudo é informação, tudo nos conecta. Né? Então, a estrutura mental é o próprio todo. É a própria realidade. Né? No indivíduo, isso vai se materializar como mente. Então, assim como meus olhos veem a realidade física, a minha mente vai ver a realidade mental. Quanto mais clareza eu tenho nos meus olhos, mais eu vejo. Tem pessoas que não conseguem ver cores, tem pessoas que são cegas, não conseguem ver só vultos, conseguem ver claro ou escuro. Então, quanto mais nítido, você vê com mais nitidez. A mente é igual. Então, quanto mais internamente você for desenvolvido, você conseguir se conectar, mais a sua visão vai abrindo. Né? Ou seja, você começa de baixo para cima, você acha, eu sou ideia, eu tenho inteligente, né? Olha tal. Mas se você se desapega, né? Não aquilo que você vê, mas pelo qual o meio dos olhos podem ver, pelo meio do qual a mente pode pensar. Então você tem que sair, e além disso, né? Olha, tipo, fugindo de novo. Então, assim, você olha, assim como meus olhos eles veem coisas físicas, o meu terceiro olho vê as coisas mentais. Então eu percebo o que está vindo, o que eu estou expressando é o que está fora de mim, é o que está no todo, é o que nós somos. Né? Então eu vejo coisas que eu pego pra mim. Isso eu vou adotar pra mim, como meu computador. Eu tô navegando na internet, tem coisas que eu vou embaixo e deixo ali. Então eu crio, tipo, digamos assim, um arquivinho pessoal. Né? Coisas que existem, informações que estão acontecendo, que eu estou tomando contato. Né? Então, essa é a estrutura mental. É tudo que existe. Né?
Ah, então o que chega na minha mente que eu tenho como ideia de, por exemplo, livre-arbítrio, de escolha. Eu vou comprar uma camiseta azul ou vermelha, né? Ah, então sou eu que estou escolhendo, é a minha mente. Mas antes de chegar isso, olha, vamos, isso aí é lá de baixo para cima, olha, vamos de cima para baixo. Alguém criou a camiseta, alguém foi lá e pintou a cor, né? Então tudo isso tem energias envolvidas, né? Ah, eu vou pintar dessa cor porque não, é uma energia que vem e tal e faz com que eu crie coisas assim. Né? Eu sou apenas um meio ao qual o todo vai se expressando, fisicamente, emocionalmente, mentalmente e consciencialmente. Então eu tenho que observar isso. Quanto mais você observa isso, mais você sobe nessa escala no ponto de presença, de ser, de se expressar. Eu não me vejo só como um ser físico. É como eu próprio estar observando a encarnação. Quando falar, por que a gente encarna? Porque Deus, tem pessoas que falam assim, Deus ele fez carne para experimentar a criação. Né? É uma forma de ver de baixo para cima, não é errada. É uma forma de que a gente começa a tocar algo que está lá em cima. Né? Vi uma bolinha lá, que é o navio. Eu posso, de cima para baixo, eu já sei que é um navio. E tudo que tem lá. Porque internamente você já coliga. Você está em todo lugar. Né? É o que possibilita existir a visão remota. Então a mente é coletiva. Ela é expansiva, ela é um todo. Então, ok, eu vou ter uma estrutura um pouquinho mais densa que vai coletar informação desse mental. Né, que é onde, quando eu colocar minha concentração, eu me projeto fisicamente lá para trazer informações mais densas, né, mais físicas, mais táteis. Então, ok. Ficamos entendidos, digamos assim, essa estrutura mental. Né? Ah, então eu fui lá e tinha a camiseta vermelha ou azul e eu fiquei em dúvida tal, para escolher. Na dúvida eu fui lá e peguei a azul. Foi eu que escolhi, foi eu que decidi. Não, você está numa energia. O que aconteceu é fato, o que acontece aqui é fato. Então, ou seja, eu peguei a tal cor. Né? Ou seja, tal cor foi desenvolvida para chegar até mim e vai fazer um trabalho e tal objeto, tal fato, tal acontecimento. Ou seja, é que nem a natureza. Né? A semente que está, sei lá, gera flor, cai na terra, o passarinho come e caga em outro lugar lá e nasce. Né? Tudo é uma dinâmica. A semente pode falar, eu que estou fazendo, eu que estou viajando, agora eu vou brotar. Não. A gente pensa que é assim, ou seja, de baixo para cima. Ah, eu vou fazer isso, agora eu vou fazer. Não. Solta, relaxa. Aí você entra no fluxo. Opa, isso está acontecendo mesmo. É o exemplo que eu falei do barquinho. Né? Analogias, o barquinho. Tá lá, o carinha que fica no barquinho balançando o barquinho. Aí ele para de balançar o barquinho e vê que, opa, são as ondas que balançam o barquinho. Eu não preciso mais fazer esse tipo de esforço. Agora eu me dedico às outras coisas. Eu percebo que o movimento é natural. Como que eu posso aproveitar esse movimento? Né? Como que eu vou além desse movimento agora? Né? Então essa é levar a vida com leveza, soltar. Né? Então, ok, eu acho que quando eu estou na mente, no cérebro, eu acho que eu escolhi aquela cor. Mas se eu ir além da mente, opa, as energias que vieram fez eu ter aquele tipo de escolha. Né? Então, quanto mais você desperta, quanto mais você se interioriza, mais consciente você vai parar menos para ficar lá na decisão. Ah, isso, aquilo, criar menos atrito. Que o atrito é da Matrix, é da densidade aqui que quer tirar a energia de você da ansiedade. De novo, será que é? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Aí os vampiros estão te puxando. Então esse é o nosso desafio, é vencer isso. Mesmo na cegueira, eu não estou vendo as energias como humano. Eu não vejo os animais veem. Os animais não precisam de nomes. Eles se conhecem energeticamente. A gente precisa de nome. Gente, é estranho você chamar uma pessoa pelo nome. Precisa de nome para localizar. Então os animais meio no bando lá, eles se localizam por energia. Ou seja, eles veem. Se você tem um monte de carro tudo igual, qual que é o meu? Caramba, eu não sei. Se é um animal, ele tem já a qualidade que vai direto, porque tá a sua energia lá. Então não preciso nem ficar aqui número que é tal. Não, eu já sei. Energeticamente eu vou até aquilo. Ah, o que eu preciso agora? Uma camiseta azul? Eu nem penso nisso. Eu não gasto energia com isso. Eu só vou lá e penso, pego. É essa. Então, assim, a vida passa a ter mais fluidez. Quando a sua vida começa a ter mais fluidez, mais sincronia, né? Você passa a ter menos arrependimentos. Aprende a se perdoar, porque você entende que é uma trajetória que o veículo físico vai fazendo. Você não se prende a traumas passados. Então, quando você vai entrando nisso, opa, é um sinal que você está despertando e está entrando em sincronia com o universo. Que seus corpos interiores estão coligando. Né? E como que o corpo interior coliga? É uma forma de meditação. Por que meditação? Por causa que minha mente está no passado. Eu não queria estar aqui nesse trabalho chato, eu queria estar em outro lugar. Ah, e amanhã o que eu vou ter que fazer? Ah, mas por que aconteceu aquilo no passado? Então a minha mente, o meu corpo está aqui, só que a minha mente está assim, está lá no futuro, está no passado, tá, né, tá aqui. Só que mecanicamente ela está dispersa.
Aí quando eu relaxo, ok, vem por aqui agora, eu vou prestar atenção no corpo, respiração, então vão juntando meus corpos emocionais, mentais, e aqui vai coligando. E só dessa forma, junto, coligado, é que as energias vão conectando, vai interligando os pontos, os caminhos energéticos vão ligando e conecta a sua estrutura mais sutil. Conectou a estrutura mais sutil, aí você começa a perceber essa sincronia do universo, né? O estranho é que o que nós somos real, natural, é totalmente diferente do bicho que nós nos tornamos aqui. Seres com nomes, seres que abobalhados, fazendo coisas esquisitas, estranhas. Né? Então isso é um choque de realidade, que até eu fiz uma lista também. Então assim, naturalmente, né? Ai caramba, eu estacionei, eu não lembro onde eu deixei o meu veículo. Não vai existir esse tipo de coisa. Né? Ai, o número da pessoa que eu tenho que ligar, eu esqueci. Não vai existir esse tipo de coisa, naturalmente. Eu penso e já faço mecanicamente, tipo como os animais mesmo. Só que não é que nem animal, nossa vida é um pouco mais complexa, vai ser muito mais interessante, vai ter mais riqueza, porque os animais têm ali o sentimento, a gente tem a consciência e tem coisas muito mais acima que nós utilizamos. Né? Um outro tipo de realidade. Então, ok. Essa então é a estrutura mental. Né? Então, as ideias que me chegam, positivas, negativas, eu estou colhendo no meio. Né? Aí eu vou chegar já na memória. Né? Então a estrutura mental somos todos nós. Ou seja, tudo que é construído, né, tudo que aconteceu é a estrutura mental. Então tudo que chega, a minha mente não chega, eu não penso numa coisa, e se existe essa coisa assim, assim, tal. Eu não estou pensando nisso, eu estou vendo com o meu terceiro olho. Coisa que alguém já pensou, coisa que alguém já criou. Né? Ou seja, eu estou trabalhando com materiais que já existem. É tipo o castelinho de areia, tem lá um monte de areia, mas nunca ninguém fez o castelo, mas eu estou usando a própria areia para criar o castelo. Né? Então eu estou trabalhando com os materiais que já existem, então, ou seja, o meu terceiro olho mental vendo as coisas. Né? Dificilmente nós vamos fazer algo novo. Né? E se você fizer algo novo, você vai subir um patamar. Né? O seu ponto de presença, ele vai ver algo ainda acima. Né? Então, ok. Então, tudo que eu penso, tudo que eu sinto, eu vou fazer, minha vida vai ser assim, pessoas que planejam a vida, por quê? Estão baseadas com vidas de outras pessoas. Né? Tipo, de baixo para cima. Solta. E perceba a fluidez. Aí você começa a ter ideias novas. Ah, mas a ideia nova eu tô tendo? Não. Eu tô percebendo um outro padrão de realidade. E começa a manifestar isso. Né? Então aí você percebe, opa, quem é que percebe esse novo padrão de realidade? Alguém que está acima dessas estruturas corpóreas. Estruturas que são identificáveis. O que eu sou não é identificável. Olha o nome que eu estou tentando inventar. Mas que não é identificável. Né? Se você identificou alguma coisa, opa, é você que passou a observar um outro corpo. Aí você pode tentar analisar esse corpo. Né? O que a gente faz aqui. Então, ou seja, a estrutura mental é essa. Né? Coisas que já aconteceram e mente, memória. Eu estou lembrando de tudo isso. Então essa é a memória. Aí que a gente entra na memória. Então, nós criamos nossa realidade, nós criamos nossos padrões, né? Ou seja, é a mente pegando essa matéria, que é a memória de coisas, tudo que aconteceu, tudo que ela já viu, tudo que o todo já viu, tudo que o todo já percebeu. Então eu pego essas coisas e moldo ali um castelinho. Ou seja, eu moldo uma vida. Eu moldo um plano encarnatório. Eu moldo um plano de realidade, que é a realidade encarnatória. As encarnações são artificiais. Então eu peguei lá um corpo, aí se eu pegar esse corpo e botar aquele dentro daquele corpo e restringir o mental, restringir essas energias, então esse corpo vai ser obrigado a usar esse outro tipo de energia. Né? Se eu colocar um ser dentro do corpo e deixar ele cego, ele vai ser obrigado a trabalhar o tátil. Ele não trabalhava o tato em vidas passadas, então agora ele vai trabalhar o tato e vai ter muito mais sensibilidade para tocar as coisas. Qualidades que ele ia ser obrigado a trabalhar, porque eu quero, digamos, desenvolver essas habilidades. Então nós pegamos o que está na memória. Então, memória é tudo que já aconteceu, né? E como que registra? Como que registra? Isso é o importante. Como que a memória fica registrada? Como que eu guardo a memória? Né? O que é memória que a gente entende aqui de baixo para cima? Quando eu gravo alguma coisa. Então, vamos pegar mais tosco, uma fita cassete. Um pendrive, né? Olha a gente, aquela coisa de denunciar a idade. A fita cassete é mais legal, né? A fita cassete, ela vamos supor, tem um ferrinho, ou sei lá, um negócio magnético que, quando a fita vai passando, ela vai pegando as vibrações, que é a voz que você vai falando, ou a imagem vai chegando, né, que são vibrações, e ela vai batendo ali na fita, vamos supor, vai batendo na fita e vai marcando, tipo o disco de vinil, que é uma agulha que vai gravando, né? Então, ou seja, aquela agulha vibra, eu dou um grito, então ela vai vibrar, então ela vai riscar, Então, quando aquela agulha passar por aquele risco,
vai sair o som, né? Eu vou colocar energia para reproduzir aquilo. Então essa é a mecânica mais básica. Então a fita é a mesma coisa, é algum magnetismo que vai lá na fita, no pendrive também. Algum magnetismo vai lá, não sei na onde que eles gravam ali no chip, né? Então as informações que vai chegando eletromagneticamente grava, né? Então quando eu for tentar acessar, eu jogo lá a agulhinha que passa ali e recolhe aquelas vibrações e transforma em imagem e som. Então, eu tenho uma memória física, um acontecimento físico. Na verdade, aquilo não é uma memória real, mas é uma ideia de memória, né, de coisas que vão acontecendo no tempo que aquilo vai ficar gravado. Esse é o importante. Então, esse que eu cheguei nas meditações, né, tentar a estrutura da mente, mas a mente ela se baseia no quê? A mente se baseia na memória. São coisas acontecidas. Então, assim, eu só tenho ideia na minha mente de coisas que já aconteceram, né? Então, essa memória, onde está essa memória? Ela está em toda a fisicalidade, em toda a matéria. No teu caso, que você tem esse corpo físico, todo esse corpo físico é a coisinha que foi gravando ali com a agulhinha do disco vinil, do magnetismo da fita. É esse corpo. Então, cada coisa por esse universo que esse corpo vai passando, né? Passou por um momento de trauma. Eu dei o exemplo da emoção. Então, deu um sacode muito forte, então gravou. Então, ficou muito forte aquilo lá que você pensa naquilo o tempo todo, tal, né? Ou seja, o rio, qual que é o formato do rio? É a memória por onde a água vai passando e vai criando aquele formato. É o que cria a nossa forma. Só que essa forma, ela não serve muito como base porque essa forma foi criada, gente, tipo assim, no começo dos começos, quando começa a surgir a forma humanoide. Eu tô indo muito longe, né? Mas dá pra gente ter uma ideia o que é a memória. A memória, ela não é o próprio acontecimento em si. Tudo que vai se informando e desenvolvendo. Então isso não é que isso fica registrado no passado. É o registro no agora. Como a fita lá que tá, opa, tá ali no agora, eu tô vendo agora. Só que não é um risquinho. É a própria forma do corpo. É a própria forma energética das coisas ser. Então tudo isso é memória. Tudo isso é a nossa base, né? Então tudo isso é onde a mente ela colhe, ela vai. Então quando eu quero acessar uma memória do passado, eu não estou indo para o passado, eu estou indo para o meu próprio corpo. Analisando uma parte da ferida que, tá doendo ali, tem uma energia ali, de onde quer essa energia? Aí eu vou ver, eu vou acessar o conhecimento lá do fato de quando aquilo aconteceu. Né, como se estivesse acontecendo no agora, eu acho que, estou no passado, porque estou vendo, está muito real, estou vendo pessoas com roupa do passado. Então por que a gente visita vidas passadas? Porque interiormente você é o ser encarnado que traz essa alma ancestral. Né, que às vezes você pega vidas em outros mundos. Então tudo isso está registrado em toda a estrutura, todos os caminhos que você passou, aquilo foi marcando o teu corpo. Então o teu corpo é a memória de tudo, né? Então esse corpo é o meu arquivinho pessoal. É o pendrive que eu gravei e estou trazendo comigo. Então esse corpo é o nosso arquivinho pessoal, que a gente caminha com essa memória pelo universo. Quando a gente se toca, a gente se cruza com outras pessoas, a gente troca informação. Olha que legal isso, né? Trocar informação quando você conecta com outras pessoas. Olha o filme Avatar, quando eles ligam o rabo do cavalo lá com o cabelo deles, né? Então, é a gravação, é tudo que é. Né? Então, e para isso, para eu chegar até a informação, eu tenho que sair desse corpo, eu tenho que olhar esse corpo de longe. E quem está olhando esse corpo de longe? Então, eu estou chegando em estruturas muito mais sutis que corpos que estão aqui para cima. Né? Você chega a presença, sentir o próprio todo. Né? Tipo, essa percepção de infinito, de que algo não tem começo e não terá fim. Né? Então, ok, vamos trabalhar um pouquinho mais na coisa de memória. Então, a memória é o meu arquivinho pessoal. E uma das bases que eu tomo é, por exemplo, o chamado déjà vu, né, em português. Então, a memória, ela acontece em lugares. Né? Então, eu passei por lugares e tive experiências. Então, ela acontece comigo, com o corpo que você está carregando, que seria, digamos, seu pendrive, seria seu cassete, seria sua fita, né? E aconteceu no lugar que você esteve, né? Então, só que com esse corpo, por exemplo, eu nunca passei no Japão com esse corpo, mas eu já estive lá com meus corpos mais sutis. Aí vamos supor que eu vou para o Japão e passeio lá. Então, o que acontece, né? Que quando você recupera a tua memória, ou seja, você se aproximou energeticamente de um lugar que casa com você. Casa por quê? Porque eu já estive lá. Então, assim, o meu ao redor, ele casa comigo, ele está conectado comigo, né? Então, quando eu vou para esse lugar, ou seja, e eu estou conectado com uma estrutura mais sutil,
Aí tem pessoas que sentem emoção, tem pessoas que começam a lembrar das suas vidas passadas, histórias de pessoas que vão na pirâmide, essas coisas todas, né? Começa a se conectar. Porque ela está bem conectada com a estrutura sutil. E a estrutura sutil, ao tocar aquele lugar, é como ligar o aparelhinho lá na fita lá. Então, energeticamente, ela se conectou com os corpos, com as memórias que ela já traz dentro de si. E com o lugar, porque o lugar ele guarda aquilo. Ele tem a configuração para aquilo. É como se fosse o aparelho que toca o cassete. É o lugar que você esteve e onde aquilo foi gravado. Então por isso que é interessante visitar lugares antigos. Né? Então as pessoas mais sensíveis elas vão ter experiências, vão ter déjà vu. Tem pessoas que vão para lugar e começam a chorar e não para. Né? Criancinhas que contam vidas passadas. Então, quando eu tenho dificuldade para lembrar alguma coisa, aí você tem aquela coisa que faz na polícia, a perícia, né? Que eu esqueci o nome, né? Que é ir no lugar e recriar a experiência. Então eles vão no lugar, ou seja, que vai recuperar sua memória. Então você está esquecendo alguma coisa, onde eu botei minha chave? Eu vou refazer os passos. Então você vai reconectando, então a memória vai ativando, né? É a mesma mecânica também da meditação, quando eu tento puxar essa informação. Então eu medito, tento me conectar, fico em silêncio, né? Levo a vibração, aí fico mais atento aos pensamentos que estão vindo. E vou trabalhando aqueles pensamentos, vou trabalhando aquelas ideias, vou vendo se tem lógica. Então eu sou o Márcio mexendo com os pensamentos, né? Mas quanto mais você se abstrai, mais informação vem. E eu confesso, é uma coisa assim que não tem limite. Né? Se você deixa soltar, né? Aí tem hora que você tem que, vamos controlar um pouquinho. E uma expressão bem humana, fala assim, o bagulho é muito louco. Né? Vamos checar essas informações, né? Pensar tudo isso e expressar, arrumar uma forma de materializar isso, né? Que é bem, para mim assim está sendo bem complicado, porque tem que manter esse estado, tem que tentar trazer fluidez e aqui as coisas não, às vezes, né, muitas distrações, né, muito pensamento de ego, como as pessoas vão entender, não vão entender, isso é importante. Eu já gravei vários vídeos, aí chega aqui e fala, isso aqui não tem importância, as pessoas não vão nem ligar para isso, então eu acabava deletando, não ficou legal, tal, né? Mas esse vocês estão vendo aí, com certeza o meu pensamento já é assim, já editar e já publicar. Então, gente, eu acho que é isso, né? Essa estrutura mental, né? As coisas vão sendo criadas. Então, a partir do momento que a coisa passou a existir, então não é penso logo existo, né? Ou seja, o corpo se desenvolveu até um momento, até um ponto que desenvolveu uma estrutura capaz de pensar para poder coordenar seus movimentos. E essa estrutura ela possibilitou o pensamento, né? Então olha o tempo que já percorreu, que você já vem existindo, até o ponto de poder pensar. Né? Aí se eu penso, eu me tornei o ser que se tornou consciente do pensamento. Né? Mas o ser já existe, ó. Então esse é o importante, né? De sair desse personagem e começar a ver as coisas no âmbito geral. Né? Eu gosto muito dessa coisa da vibração, né? De sentir, você entra no fluxo, né? Você sente o barco que balança, não sou eu que estou balançando o barco, a onda, eu não preciso ficar fazendo assim para gerar onda. A onda é automático. Então o universo é assim, tudo no universo é assim, o experimento da dupla fenda, você solta, é um todo de impossibilidades, assim, não é que é impossibilidades, né? É possibilidades, o impossível é possível, né? Não é nada moldado pela mente. Então quando a gente ir além disso, coletivamente, cara, essa realidade ela implode, ela deixa de existir. Eu não sei como isso vai se passar. Se isso vai sendo de forma lenta, legal, mas se for de forma abrupta, né? Que aí é uma coisa que foge ao nosso controle como pessoas, né? Que a gente passa por experiências que também vão ser experiências que nós vamos carregar. Mas isso eu acho muito interessante, né? Quando eu penso sobre isso. Né? Vamos supor, você tem algo, eu vou ter algo, vou guardar lá. Eu não vou precisar ter um número, uma chave, um código para localizar. Eu já sei. E isso não demanda esforço nenhum. Eu simplesmente vou lá e pego. E não há dúvida, assim como os animais, como eu falei, os animais têm isso. Como os animais são mais primitivos, entre aspas, eles têm, nós não temos. Eles sabem para onde que eles vão, eles caminham em linhas magnéticas. Eles se encontram assim que eles... e nós não temos. Não é como alguém vai e abandona um cachorro bem longe, esse cachorro volta, ele vem pelo cheiro, gente. O cachorro, tipo, ele tem linhas energéticas que ele vem, ele sente. Né? Mas o pobrezinho não sentiu que ele está sendo rechaçado, está sendo abandonado. Né? Então tem essas ingenuidades do reino animal que nós também temos também. Então por isso que eu tomo muito cuidado quando eu venho estudar tudo isso, quando eu venho pensar para, né, trazer e materializar algo. Então eu penso bastante, eu já meditei bastante a respeito. E tem que ter lógica, tem que casar com a natureza e tem que ter bases.
né? Então eu trouxe muitas bases. Então uma das bases que eu trago é essa. Quer relembrar de algo? Quando você vai para um lugar que a memória não está aqui só comigo, aqui é um pendrive, que eu estou carregando um arquivinho pessoal do meu passeio pelo universo. De onde que eu, como ser, como um todo, estou levando esse pendrive e conectando material. Mas por que eu não lembro das minhas vidas passadas? Por que eu não lembro de eu, Alien, na nave? Mas quando eu saí da Terra, então eu estou na Terra, porque essas memórias eu não criei essas memórias na Terra. Eu posso até fazer um esforço de meditar e tentar conectar com os corpos mais sutis, mas eu ainda não estou desenvolvido a tal ponto. Se eu não estou desenvolvido a tal ponto, mas ok. Então se vem um ET, bota uma nave, me tira da Terra e me eleva, aí eu vou lembrar de tudo, eu vou lembrar de quem eu sou, vou me recordar quem eu sou antes de encarnar, por que eu estou aqui, e ter todas essas memórias, e vou lembrar de tudo, vou saber quem, né, essas coisas de sua família, os planetas que você viveu, né, por quê? Porque você saiu dessa densidade, você se conectou, chegou no ponto onde que essas memórias aconteceram, ou que está livre de barramento para impedir você que se conecte com isso. Se você vai para o planeta que você já viveu, você vai lembrar de tudo. Opa, então essa pessoa aqui, tá, então você, né? Porque, ou seja, entrou em contato onde a memória está. No coletivo onde ela aconteceu, né? Você não lembra se você estiver muito fechado nessa carapaça, no ego, né? Quanto mais aberto, mais a gente se lembra, né? Aí legal, então a nave foi e me trouxe de volta, aí ela me mergulhou de novamente aqui dentro da Terra, da densidade, aí eu posso esquecer, né? Então por isso que é o constructor que nós consensualmente concordamos em viver esse tipo de realidade aqui, né? Mas nós voltamos, porque há algo importante para fazer aqui, que vai além do meu mental, para poder estar entendendo. Mas eu como ser eu já percebo, opa, é importante. Né? Eu como ser eu entendo, opa, eu não me colocaria numa situação dessa se não fosse importante. Então eu tenho essa percepção, mas ainda não tenho a consciência disso, né, dos porquês. Só que eu tenho a consciência de entender que, opa, não é para ter a consciência disso, é para só viva. Né? Viva e vá se desenvolvendo e vai tendo as percepções. Então essa consciência, essa percepção eu já tenho. Então acho que isso aqui, essa é um dos pontos, né, que eu me fixo, né, que me vem em meditação. Né, se você vai para um lugar onde aconteceu tais coisas, aí aquelas coisas podem mexer com você, vai vibrando, né? E se você já aprendeu a lidar com os traumas, já aprendeu a administrar tudo isso, você vai relaxar e vai, né, permitir que as energias passem, que libere as energias que se precisa liberar, né, essas coisas todas. Então isso é bem interessante, isso acontece bastante com as pessoas, mas bem de forma inconsciente, né? Uma vez sabendo, vai começar a fazer o processo de forma consciente, vai ser muito mais tranquilo, muito mais acelerado, muito mais rápido. E isso também serve para tudo, para nossa vida, para o nosso guiar, né? Para a gente caminhar nesse mundo com mais leveza, né? Com mais conectividade, né? Sem preocupações mesmo com os parasitas, com os monstros que aí estão, com essa coisa que a Matrix coloca para nós que é a negatividade o tempo todo. Então a gente passa a ter até mais leveza com tudo isso, né? Então ok, então eu trabalhando na minha energia, eu vou estar ajudando tudo isso, né? Vamos lá para a frase do Lao Tse, outra frase que eu coloco aqui nessa página. Então uma frase que eu gosto muito também é essa aqui. Ó, se queres acordar toda a humanidade, então acorda-te a ti mesmo, né? Você acorda, né? A gente fica... são frases que às vezes a gente... Quando você toma contato pela primeira vez, né, com tudo isso, você, mas é muito abstrato, né, não entende muito bem, mas quando você vai se abrindo, vai relaxando, vai percebendo mais coisas, né, como eu falo, a coisa tem que conectar com a outra, tem que coligar, você percebe que essas coisas vão se ligando, vão se conectando, né, aí passa a ter sentido, você passa a entender, né, o que parecia bem... abstrato, né? Isso é metafórico. Não, aqui, ó. Se queres acordar toda a humanidade, então acorda de ti mesmo, né? Se queres eliminar o sofrimento do mundo, então elimina a escuridão e o negativismo de ti próprio, né? Na verdade, a maior dávida que pode dar ao mundo é aquela da tua própria autotransformação, né? Então isso é que a pessoa ela vai se transformando. Aí é o exemplo da natureza, né? É a flor, é o botão que se abre, então ele vai exalar perfume, vai jogar pólen, vai polinizar, vai espalhar o que ele conseguiu, né? O que aquela sementinha, o que aquela flor conseguiu. Então um animal que chega até o ponto, ele vai ser o exemplo, o 17º macaco, centésimo macaco, né? As analogias você já conhece. Então é isso, já o sistema aqui já falou para que já está travando tudo. Tá, já passou de 1 horinha de vídeo. Eu acredito que eu consegui sintetizar bem, resumir bem, né?
É um resumo, gente, porque esse aqui é um estudo, é coisa que eu já vim meditando há um bom tempo, é coisa que eu já gravei, mas não ficou legal. E agora eu acho que consegui passar pelo menos a ideia, né? Uma ideia de uma forma até mais clara. Para quem já está meditando, consegue o importante, né? Coligar com outras coisas. Ah, mas isso não colega isso. Aí eu vou ver se é a minha base que está torta, que às vezes a pessoa segue na religião um caminho muito ortodoxo, aí a base não é legal, né? Mas quanto mais aberto, quanto mais livre, aí vai havendo conexão. E é um sinal de, sim, de sincronia, de que, opa, estou no caminho certo, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu destravar aqui, porque fica esquisito parar tudo travado. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até o próximo vídeo.